Jesus, aleluia. Pai celestial, Deus de graça, obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por cada um que o Senhor trouxe até aqui nesta noite, Deus. Hoje que o mundo celebra a ressurreição do Teu Filho Jesus. Pai celestial, nós nos alegramos, porque sabemos que este foi o Teu plano de resgate, de redenção. O Senhor enviou o Teu Filho para que Ele subisse naquela cruz, derramasse o Seu sangue precioso por amor de nós. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho por nós, que estamos hoje aqui reunidos em Teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, antes de tomar o seu lugar, cumprimente o irmão, a irmã querida que está ao seu lado aí, certo? Fala como é bom você estar aqui. Isso aí. Glória a Deus. Não, apaga essa aí. Isso. Muito bem. Podem sentar então, queridos. Alguns podem estar estranhando, né? Porque nós tivemos na semana passada o nosso culto de ceia e hoje permanece a ceia, mas é outra ceia, não é a mesma, tá? Só para lembrar. Não, senão alguns podem não querer comer o pão, né? Pô, esse pão é vencido da semana passada. Não, o pão é recente, é novo, isso, é novo, certo? Queridos, alguns podem estar vendo aqui, né, que nós temos hoje uma representação, uma novidade aqui conosco, né, essa cruz. Essa cruz ela foi montada essa semana, até queria agradecer aqui ao David, né, que está no banheiro, pois é. O David colaborou para que a gente pudesse, enfim, montar ali a cruz e tal, né. Eu até comentei no grupo com os irmãos, eu falei, irmãos, a cruz está pronta, precisamos de um voluntário para testar. E não apareceu ninguém até agora, então, né. Há 2000 anos alguém já fez isso, né? Mas foi lá naquela, né? Naquela. Certo. A intenção era testar a resistência dela, né? Não. Muito bem. Então, queridos, até como uma curiosidade, né? Lembrando vocês de que a cruz, ou a representação da cruz, ela está na bandeira do nosso país. Na nossa bandeira verde, amarela, azul e branca, né? Que são as cores da nossa bandeira, deixando muito claro isso, né? A bandeira do Brasil é dessa cor, certo? E sempre será dessa cor. Amém. Na nossa bandeira existe uma representação de uma cruz, onde ela está na forma de uma constelação, e nós podemos ver, e por sinal, nós somos privilegiados por podermos ver esta constelação no nosso céu. Essa constelação chamada de Cruzeiro do Sul, ou Crux, como é chamado, né? Ela tem uma representação de uma cruz. Na verdade, não são apenas 4 estrelas, são 5 estrelas, né? Que formam, então, esta representação de uma cruz, chamada de Cruzeiro do Sul, porque ela é visível apenas aqui do hemisfério sul. Então, você e eu somos privilegiados por podermos ver esta cruz no céu. Só que, no céu, ela tem um formato. Inclusive são 4 estrelas representando as pontas da cruz, normalmente ali em torno de 45 a 60 graus, né, de angulação. Só que em uma das pontas da cruz, em um dos lados, prestem atenção, em um dos lados da cruz, é claro que ela não está nesse formato vertical, em um dos lados da cruz existe uma estrela menor. E no céu, essa estrela menor, ela está à direita da cruz. Vocês vão ver isso?
certo? Se alguns de vocês não conseguirem ver isso aqui de Joinville, mas é raro ver, né? O céu à noite aqui em Joinville. Mas se subir o morro, vocês vão ver, né? Mas ela está lá. Mesmo a gente não vendo, ela está lá. Então, no céu, na vida real, essa estrela menor está situada, então, à direita do Cruzeiro do Sul, da cruz. E na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, essa estrela, ela está do lado inverso, do lado contrário. Não sei se alguém já teve essa curiosidade de ver, mas se não teve, então, por favor, consultem a bandeira do nosso país, certo? Bandeira verde, amarela, azul e branca, as cores da nossa bandeira. Por que isso, queridos? Porque isso é uma representação da visão de Deus sobre nós, o seu povo. Então, Deus, vendo a terra do céu, ele vê essa estrela em um lado contrário. Nós olhando aqui da terra para o céu, nós vemos ela numa posição. Deus olhando do céu para nós, ele vê essa cruz em uma outra posição. Curioso isso, né? Mas é essa forma como Deus nos vê. Então, a cruz virada ao contrário, dizendo, não, virada ao contrário não é de cabeça para baixo, né? É do lado inverso, assim, é o espelho da cruz, né? Do Cruzeiro do Sul. Representa a visão de Deus sobre o nosso país. Que lindo isso, né? Pois bem, queridos, hoje, como é um culto especial, um culto de Páscoa, então nada mais natural do que nós falarmos a respeito do que representa a Páscoa na nossa vida. E lógico, né, que lembrando que tudo isso teve início há praticamente quase 4.000 anos aí, lá no tempo do Êxodo. No livro de Êxodo já fala sobre isso. No livro de Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, Êxodo 12, versículo 13, é isso? Acho que é. Vamos ver aqui. Livro de Êxodo, capítulo 12, 18 a 24, perdão. Êxodo 12, do 18 ao 24. Então a palavra de Deus nos fala assim, queridos: no primeiro mês, comam pão sem fermento, ou pão asmo, né, como é chamado, né? Pão sem levedura, tá? Desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia, ou seja, durante 7 dias, correto? Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Isso tem um significado, claro, a gente pode tratar disso numa outra hora aí com mais tempo, né? Até gostaria de fazer isso. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia. Isopo ali é como aquela vassourinha de ervas, né? Pega, junta várias ervas ali, quem faz churrasco geralmente usa isso, né? Para passar o tempero na carne ali, faz ali um molho, né? O molho, né? Como é chamado ali, de ervas e tal, para passar, né? O tempero. É chamado de isopo é isso, né? Molhe no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e na lateral das portas. Viga superior, queridos. Nós temos aqui uma viga superior. E temos também essa coluna representando a lateral, de onde este sangue deveria ser passado. Certo?
nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, sobre aquela casa, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Próximo. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Queridos, então, o que aconteceu nestes dias? A Páscoa, ela foi instituída desde esta época, na época de Moisés. E Páscoa, ela tem a ver com a saída do povo de Israel do Egito. Então Deus, ele falou com Moisés para que fosse pego então um cabrito, um cordeiro, né, de 1 ano de idade, até 1 ano de idade. Esse cordeiro então ele ficaria durante 4 dias na casa de cada família, depois ele seria sacrificado. Aquela família que tinha um número menor de pessoas, poderia então, né, dividir o cordeiro com o seu vizinho e tal. Mas a orientação principal foi essa, que deveriam então passar o sangue do cordeiro na viga superior e na lateral da porta. Dessa forma, o anjo da morte passaria por cima e não mataria o seu primogênito, o primogênito daquela casa. E assim aconteceu. Então, Páscoa, no Antigo Testamento, tem este significado: passar por cima, passagem, passar por cima. Agora eu quero ler no livro de João, capítulo 1, versículo 29 ao 36, João, capítulo 1, versículo 29 ao 36. Nós vamos ver uma outra representação disso. Lá no Antigo Testamento, queridos, então foi usado o sangue do cordeiro, um cordeiro. Antigo Testamento, tá? Marquem bem isso aí. Aqui no livro de João, no capítulo 1, então ele nos diz assim: no dia seguinte, essa história, né, João, esse João aqui, não é João o escritor do livro, mas ele está se referindo a João o Batista, né, João Batista. João Batista, certo? Viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus. João falando isso de Jesus. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Próximo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui. Queridos, no Antigo Testamento foi usado o sangue de um cordeiro para aplacar a ira de Deus sobre o povo egípcio. Nos nossos dias, foi utilizado o sangue
de um cordeiro. E este cordeiro chama-se Jesus. Este sangue é o sangue que a palavra diz que tira o pecado. Não seria necessário lembrá-los, né? Mas qual é este pecado que foi tirado? Esse pecado, ele foi purificado. O pecado original. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Vamos lá. Eu vou andar rapidinho aqui, porque nós vamos ter depois aqui a nossa ceia, né? Vamos lá. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo de 12 ao 15, creio que já tenha sido lido aqui, mas vamos ler novamente. Marcos 14, 12 a 15, isso aí. Então a palavra de Deus nos diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, sem levedura, né? Quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Jesus estava com eles, né? Mas a tradição fazia com que continuassem até aquele momento ali sacrificando um cordeiro para a comemoração, para a celebração da Páscoa. Certo? Lembrando o que aconteceu lá nos dias de Moisés, né? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote, algumas versões falam um cântaro com água, virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. Olha só, esse homem viria, né, ao encontro deles, e encontrando os 2 discípulos, ele ia até um lugar, ele tinha um destino. Então os discípulos deveriam segui-lo, e ele ia entrar em uma casa. Jesus deu essa instrução para eles, né? Onde ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Próximo. Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Queridos, que maravilhoso, né? Jesus, então, ele direciona esses 2 discípulos para irem até a cidade. A cidade aqui era Jerusalém. E disse: olha, vocês vão, chegando na cidade, virá ao encontro de vocês um homem. Esse homem estará carregando um cântaro com água. Sigam-no, seguindo, ele vai entrar em uma casa. Nessa casa que ele entrar, vocês perguntem ao dono da casa: onde é a sala, a peça que que o nosso mestre pode vir então celebrar a Páscoa? Ele lhe mostrará uma sala pronta, mobiliada. Essa versão aqui que foi usada, fala que ele mostrará uma ampla sala no compartimento, no andar superior. Ali vocês celebrarão a Páscoa. Aqui nós temos alguns exemplos, né? A palavra não é exemplo, mas alguns pontos, né? Um deles é a água, o homem carregando a água. Água significa purificação. E o outro ponto é que essa
esse local para a celebração da Páscoa, ele foi realizado em um andar superior. Andar superior, queridos. Isso tem a ver com a visão de Deus sobre o nosso país. Deus vê o nosso país em um andar superior. E uma posição diferente da nossa. Certo? Vamos lá. Na sequência, João capítulo 20. João 20, de 11 a 17. João 20, 11 a 17. Essa é a história que eu falei que já foi lida hoje aqui, né? Então fala a respeito da ressurreição, né? No domingo, algumas pessoas haviam ido até o sepulcro de Jesus, né? Aquele local onde Jesus tinha sido sepultado, né? E fala então a respeito de uma delas, né? Uma delas chamada Maria, certo? Maria aqui não é a mãe dele, né? A Maria Madalena, né? E diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, porque eles chegaram lá, a Bíblia fala isso, né? Encontraram a pedra removida, uma pedra pesada, precisaria alguns homens para remover aquela pedra da entrada da caverna, né, onde era um sepulcro, os sepulcros da época, né, e o sepulcro onde Jesus estava. Então essa pedra havia sido removida. E chegando ali, eles olharam para lá e não encontraram nada, o túmulo estava vazio. Aí as pessoas saíram dali tristes, chorando, né? Eles foram até lá, levando especiarias para preparar o corpo de Jesus. E chegando lá não encontraram. Então Maria ficou ali, sentada à entrada do sepulcro, chorando, né? Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E nisso ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus então disse: Maria. Jesus chamou ela pelo seu nome. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Queridos, aqui nós temos uma curiosidade. Quando os discípulos andavam com Jesus, no início eles eram servos de Jesus. A partir de um determinado momento, Jesus começou a chamá-los de amigos. Agora, depois da ressurreição,
Jesus chama estes homens, os discípulos, de irmãos. Já não são mais servos nem amigos, mas são irmãos. Da mesma forma, queridos, da mesma forma que nós, quando aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos este sacrifício de Jesus, a palavra diz então que nós nos tornamos filhos. Que Ele, Jesus, nos deu o direito de sermos filhos. Se somos filhos de Deus, naturalmente que nós somos o quê? Irmãos de Jesus. Então, estes irmãos a quem Jesus se refere, eu tenho algo maravilhoso para dizer, para revelar para vocês nessa noite. Estes irmãos, a qual Jesus se referiu quando falou com Maria Madalena, é cada um de vocês, e somos cada um de nós. Que maravilhoso isso, né, queridos? Que precioso. Nós termos este entendimento. Este entendimento faz com que nós celebremos a Páscoa, não com tristeza, como aqueles homens e mulheres, né, sentiram quando viram aquele sepulcro vazio. Nós celebramos a Páscoa com alegria, porque nós cremos, nós sabemos que foi Deus que nos amou tanto, a ponto de enviar o seu único filho. E este único filho, ele veio ao mundo com um propósito. Com o propósito de doar, de ter o seu corpo partido, de derramar o seu sangue. Ele veio se doar por nós. Mas alguns podem estar pensando, mas escuta, será que não existia uma outra maneira então de pagar esse resgate? Se Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, ou seja, toda a riqueza, então podia fazer esse pagamento de outra maneira, né? Mas não, queridos. Não. Era necessário derramamento de sangue. Até então, as pessoas sacrificavam animais para aplacar a ira. E isso acontecia todos os anos. Todos os anos as pessoas precisavam ir lá no templo, em algum lugar lá, e oferecer oferta em sacrifício. A partir de Jesus, ou com Jesus, isso foi realizado, foi feito uma única vez. Então não é mais necessário sacrificar animais, porque Jesus já fez isso. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como nós cremos nisso, a palavra diz então que nós nos tornamos irmãos de Jesus. Por consequência, filhos de Deus. Então Jesus, a partir desse momento, ele deixou de ser o filho unigênito e tornou-se o filho primogênito de muitos, que somos nós. Nós que temos, que alcançamos esse entendimento. Que maravilhoso, né? Vamos lá, para encerrarmos, João 3,16, ainda livro de João, capítulo 3, versículo 16. Olha o que a palavra fala a respeito disso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça,
todo aquele que crer em Jesus. E em tudo isso que nós estamos falando aqui, queridos. Não é só crer em Jesus. Ah, você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. E daí? É crer em Jesus e crer em toda a sua obra, em toda a sua história. Certo? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a vida eterna é hoje. A vida eterna é aquilo que Jesus conquistou para nós. Jesus, ele subiu naquela cruz por amor. Amor ao Pai. Deus amou o mundo, que mandou o seu Filho. Jesus, em amor ao Pai, cumpriu este projeto. Subiu naquela cruz, teve o seu corpo moído, o sangue derramado, em amor ao Pai. Hoje, nos dias de hoje, como nós reconhecemos e como nós amamos Jesus e entendemos este sacrifício de Jesus, então, por amor a Jesus, nós temos o amor de Deus em nossa vida. Certo? Então, Deus nos ama, porque nós amamos o seu Filho. Por amor ao Filho, nós temos o amor de Deus em nossa vida. A palavra é muito clara, queridos. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Amou aqui não é presente, é passado, é pretérito. Quer dizer então que Deus não ama mais? Isso mesmo. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Até ali. Hoje, como nós amamos o seu Filho, nós temos o amor do Pai. Quem nele crê não perece e tem vida eterna. Quem não crê já está condenado. Não é que será condenado. Quem não crê já está condenado. E o mais interessante, queridos, é que essa proposta, esse projeto, ele está ao alcance de todos. E a palavra diz que Jesus, ele veio para os seus, mas nem todos o aceitaram. Assim como nos dias de hoje. Você intercepta não, né? Você, como é que chama? Você aborda alguém? Interceptar não, né? Interceptor de Jesus, não. Você aborda alguém, apresenta o plano de salvação para essa pessoa, mas a pessoa, sabe, não quer. É um direito dela. Já está condenada. Certo? Mas glória a Deus por isso, né, que com algumas pessoas não é assim. Você apresenta o plano de salvação para ela, ela entende, ela compreende e ela aceita então reconhecer que Jesus Cristo fez aquilo por ela. Ela entende o amor do Pai e entende o amor de Jesus pelo Pai. E como nós amamos Jesus, nós temos o amor do Pai. E a palavra diz também, queridos, que Jesus, ele teve o seu corpo moído. O corpo de Jesus é representado, nesse momento de ceia, representado pelo pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, quem comer desse pão, Jesus,
terá vida. E fala também a respeito do sangue, hoje representado pelo suco, né? O sangue é o sangue da nova aliança, não da velha aliança, mas de uma nova aliança. Então, quando nós comemos esse pão, representando o corpo de Jesus, e tomamos o suco representando o sangue de Jesus, nós estamos admitindo, reconhecendo que fazemos parte desta nova aliança, a partir de Cristo. Cristo Salvador. E a palavra também diz, queridos, que o corpo de Jesus, ele precisou ser moído, ou seja, ele precisou ser partido. Quando Jesus se reúne com os discípulos, naquela ceia, né, que foi a última ceia relatada na Bíblia, que nós lemos a respeito dela, quando Jesus se reúne, então, a palavra diz que primeiro ele partiu o pão e deu, para depois, então, eles comerem. Primeiro o pão foi partido, depois ele foi comido. Jesus, ele não comeu primeiro e depois repartiu. Ao contrário. Primeiro, Jesus partiu o pão, representando o seu corpo, e deu aos seus discípulos. Da mesma forma com o vinho, hoje suco, né? Então, queridos, hoje nós queremos fazer isso, ter esta representação. E vamos fazer isso com alegria, porque nós entendemos o que significa o sacrifício de Jesus. Jesus, homem, ele tinha um projeto de vida, e em nenhum momento ele fugiu desse projeto. Nós encontramos relatos na história bíblica, né, que ele fala o seguinte: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, a tua vontade. E a vontade de Deus era exatamente essa, que o Filho amado dele derramasse o sangue dele, do Filho amado, para que esse sangue, então, tirasse o pecado do mundo. E foi isso que Jesus fez. Amém? Então, hoje, queridos, isso não é motivo de tristeza para nós, é motivo de muita alegria, porque nós não somos condenados, nós somos livres. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Liberdade. Então hoje nós temos liberdade, queridos. Nós não somos escravos. Nós somos livres. E como livre, eu tenho então uma das maiores riquezas que o homem possui, que é o livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para crer neste projeto de Deus ou não. Mas nós escolhemos crer. Por isso nós fomos salvos. Por isso nós somos filhos e filhos amados. Então, queridos, hoje eu quero fazer um momento de ceia, um pouco diferente do habitual. Então, nós trouxemos aqui alguns pães, né? E isso, sem fermento. Vamos voltar ao tempo, né, da ceia original aqui. Então, nós vamos repartir esse pão. Eu vou repartir esse pão com vocês. Certo? Eu vou chamar também lá os nossos irmãos que estão na mídia, lá, o Sandro, o André já está aqui, o Pedro, né? Vocês desçam por gentileza.
Então, como que nós vamos fazer, querido? Jesus, ele partiu o pão e deu. E cada um dos discípulos que recebia o pão, ele também partia e dava para o seu colega. Lembrando que eles estavam em uma mesa, e era uma mesa comprida. Né? Nós não precisamos estar à mesa, né? Mas vamos fazer isso. Eu vou partir o pão e vou entregar, pão integral, não, não é integral, e vou entregar esse pedaço de pão para o pai, para o marido, né? E o marido, então, distribui, parte o pão e divide para a sua família. Então, se alguém tiver desacompanhada hoje aqui, né, Jéssica, você participa com o seu grupo familiar, certo? Com o grupo. Isso, Antônia, né? A Márcia, da mesma forma, com o David ali, né? O David significa o pai, o papai do grupo, né? Tá bom? Então eu quero chamar aqui a digníssima esposa. Nós vamos estar fazendo isso. Minha auxiliadora, isso. Isso aí. Então. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida. Normalmente a gente não faz isso, né? Coloca a luva, né? Mas enfim, como o pão será repartido mesmo, ou partido, então vamos tomar esse cuidado. Eu lavei a mão hoje cedo, não precisaria estar fazendo isso, né? Mas vou fazer. Venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Amém. Amém. Então é isso, queridos, nós vamos fazer desta maneira, né? Então eu vou pegar o pão, eu vou distribuir o pão com cada um dos varões aqui, e da mesma maneira você fará com a sua família, com o seu grupo familiar, tá bom?